A graça e a paz do Senhor Jesus esteja na sua vida, no seu coração. Passando hoje rapidamente para trazer mais um vídeo, uma reflexão, falando algo a respeito do Senhor para a sua vida, tá bom? Algo que vai te edificar. Mas antes, não esqueça de deixar aí o seu gostei, é muito importante. Se você não é inscrito no canal, clica nesse botão aí de se inscrever, se inscreve, compartilha também os vídeos aqui do canal e pede para os seus contatos, as pessoas que você conhece, também se inscreverem aqui no canal Palavra Verdadeira, tá bom? Agradeço muito de coração. Vamos rodar nossa vinheta e logo depois estarei trazendo uma mensagem edificativa para o teu coração. Queridos, nesse momento eu gostaria muito de reforçar a questão de que no vídeo passado eu falei para vocês a respeito de profecia, de decreto, de palavra de ordem, mas dentro de uma sequência lógica a respeito desses assuntos, para o outro vídeo não ficar tão longo, eu resolvi complementar nesse vídeo falando a respeito de sonho, porque sonho é uma coisa que as pessoas trazem muito para a vida dos outros, ou até mesmo nós que também sonhamos. Em primeiro lugar, eu gostaria muito de dizer que nós precisamos tomar muito cuidado com os sonhos, aqueles que nós temos e aqueles que as outras pessoas têm conosco. Primeiro, porque nem todo sonho que a gente tem vai significar que é Deus que está falando conosco. Assim também, como as outras pessoas que muitas vezes sonham conosco, não significa que é Deus que está falando conosco. Nem sempre. Às vezes pode ser que sim e pode ser que não. Claro que o nosso Deus, ele se comunica conosco, ele traz revelações sim, através de sonho para nós. Isso é uma realidade, isso a gente não pode negar, é bíblico inclusive, tá bom? Mas nós devemos ter muito cuidado com os sonhos. Primeiro lugar, porque o sonho, ele nem sempre é uma revelação de Deus. Uma certa vez eu tive contato com um irmão e que ele disse que usava de certa estratégia. Quando ele sabia algo da vida das pessoas, então ele chegava e usava aquela força de expressão, sabe? Aquela força de expressão que muitas vezes as pessoas dizem assim: ah, eu sonhei que você falava isso e isso de mim. Sonhar no sentido de que a pessoa imaginou, que a pessoa pensou e não propriamente dito um sonho. Então, esse irmão, ele usava dessa estratégia muitas vezes para jogar verde na vida das pessoas e então colher alguma informação que ele queria, né? E às vezes ele chegava para a pessoa e dizia: olha, eu sonhei que acontecia assim, 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 que você falava isso, 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 isso. E às vezes a pessoa ficava intimidada e acabava entregando o jogo, acabava falando coisas que a pessoa só suspeitava e resolveu se aproveitar disso. E é claro que esse artifício que essa pessoa usava é algo que é lastimável, é algo que é muito triste. Isso não é ato para uma pessoa que pertence a Deus, isso não é nada legal. Eu diria que isso é uma coisa muito até sinistra e diabólica, a pessoa usar de engano para tentar colher alguma informação da outra pessoa. Então não concordo com isso, tá? Achei isso muito feio, horrível na vida dessa pessoa. Comentei lá com essa pessoa também que não gostei, e isso é uma coisa que nós devemos reprovar. Isso não é um exemplo a ser seguido. Devemos ter muito cuidado com relação aos sonhos, porque o que são os sonhos? Normalmente os sonhos, ele reflete o nosso estado de espírito, ou seja, como nós estamos, reflete muita coisa do nosso dia a dia. Se nós estamos muito preocupados com alguma coisa, se nós estamos muito apreensivos com alguma coisa, então nós somos tendentes a sonhar com coisas que nos metem medo, que traz apreensão, então traz esse reflexo. Se uma pessoa estiver apaixonada, ela vai sonhar conquistando aquela pessoa, dizendo alguma palavra bonita, alguma coisa, isso é muito normal. Ou seja, normalmente os nossos sonhos, eles refletem o nosso estado de espírito, o nosso estado emocional, a forma com que nós estamos. Então é muito comum isso acontecer, tá? Então muitas vezes, para que a gente não venha confundir as coisas, nem sempre os sonhos são de Deus. Muitas vezes o sonho, ele pode ser um sonho normal, refletindo o seu estado emocional. Muitas vezes ele pode ser um sonho de opressão. O inimigo, ele pode trazer algum tipo de opressão e refletir. Muitas vezes essa opressão acabar se transformando em um sonho semelhante a um pesadelo. Muitas vezes é uma influência ruim, o inimigo tentando oprimir de alguma forma, né? Então pode acarretar isso em um sonho que não seja bom. E quando a pessoa tem esse sonho, não significa que todo pesadelo é a opressão do inimigo. Para que a gente não venha espiritualizar tudo, isso também não é certo, tá bom? Mas muitas vezes a gente vai
vai dormir e a gente tem sonhos diversos e às vezes é só um corpo cansado, é só um corpo aflito, é só um corpo ansioso que foi dormir, uma pessoa ansiosa, uma pessoa depressiva. Então vai refletindo em muitas coisas e não significa que é Deus que está falando, não significa que é o diabo que está oprimindo, muitas vezes pode ser. E muitas vezes a gente tem um sonho e às vezes a gente acorda depois daquele sonho ou acorda depois, mas se lembrando de uma forma muito forte, e quando a gente vai atentar para o sonho, ele tem um significado especial e a gente começa a entender coisas e às vezes Deus está falando para nós através daquele sonho e acontece de haver revelações sim espirituais através de sonhos para nós. Inclusive está escrito na palavra de Deus lá no livro de Joel a respeito do avivamento dos últimos tempos, que haverão muitos sonhos, de revelação de Deus. Isso é bíblico. Então o que é que acontece? Nós devemos sim considerar a questão dos sonhos, é muito importante, mas sobretudo tenha muito cuidado com aquelas pessoas que sonham com você. Muitas vezes a pessoa pode inventar um sonho, o sonho pode ter sido somente um sonho normal e muitas vezes tem gente que quer que aquele sonho seja uma revelação e às vezes as pessoas, na busca de querer muito ter uma revelação de Deus, se apropria daquilo como se fosse uma revelação e passa a viver por aquilo ali. Então muitas vezes se decepciona porque não acontece, aquele sonho não vai se concretizar e a pessoa fica frustrada e a pessoa fica achando que não se cumpriu, é porque Deus não se importa com a pessoa. Então pode acontecer muitos tipos de conflitos e por isso nós temos que ter muita sabedoria com relação a sonho, com relação aos sonhos que nós temos, e saber separar as coisas, aquilo que vem de Deus e aquilo que não vem de Deus, aquilo que talvez até possa vir do inimigo, mas sem paranoia de que tudo é do diabo. Se é ruim é do diabo, se é bom é de Deus. Então tem pessoas que vão para esses extremos, tudo que é ruim é o diabo que está fazendo, tudo que é bom é Deus. Então isso é pessoas que não têm sabedoria. Nem sempre tudo que é ruim vem do diabo. Às vezes é coisa normal da vida que está acontecendo, assim como nem tudo que parece ser bom também vem de Deus. Às vezes pode ser simplesmente uma coisa boa que está acontecendo naturalmente na sua vida e não uma coisa de Deus espiritualmente, uma revelação de Deus que está acontecendo para a sua vida. E esse entendimento é muito importante a gente ter e a gente aprender a separar as coisas, sobretudo tendo sabedoria, para que a gente não seja enganado como muitas pessoas têm sido enganadas a respeito disso, para se aproveitar das pessoas com relação a sonho. Tem pessoas que usam de má fé com relação a sonhos. Eu sonhei você me dando isso e isso. Acontece, irmãos, para poder aquela pessoa dar. Às vezes a pessoa é invejosa, viu que aquela pessoa tem algum objeto, alguma coisa e inventa um sonho, ou às vezes até de tanta inveja que tem, acaba sonhando que aquela pessoa estava dando mesmo. Mas por que ela já sonhou? Porque ela tinha inveja do que aquela pessoa tinha, e aí conta para a pessoa como se fosse uma revelação de Deus. Aí a pessoa pega e dá aquilo para a pessoa. Às vezes é uma roupa, às vezes é uma joia, às vezes é alguma coisa, e tenha muito cuidado com isso. Eu sonhei que eu estava passando uma necessidade muito grande, precisando de alguma coisa, e Deus te usava para me ajudar. Às vezes é querendo dinheiro, é querendo um dinheiro emprestado, um dinheiro dado, alguma coisa, porque sabe que a pessoa tem condição. Então tenha muito cuidado com pessoas que chegam com revelação, principalmente aquelas que é te direcionando para que você venha fazer alguma coisa que venha favorecer a vida dela. Então hoje em dia nós temos que ter muito cuidado, muita prudência e muita sabedoria. Então quero orar nesse momento para que Deus possa abençoar e nos dar cada dia mais esse discernimento, essa prudência e essa sabedoria em nome de Jesus. Querido e eterno Deus, nesse momento eu te louvo, te agradeço, Pai, pela tua bondade e pelo teu poder. Te agradeço porque o teu Espírito Santo que está em nós é aquele que nos abençoa, aquele que nos torna prudentes, que nos dá sabedoria e nos dá discernimento para entender aquilo que vem do céu, aquilo que vem da carne e aquilo que vem do diabo. Nos ensina, Senhor, a discernir, a ter sabedoria para ter esse entendimento. Que o Senhor possa nos ajudar, Senhor, em nome de Jesus, para que não haja nenhuma sombra de embaraço em nossas vidas. Vem nos ajudar em todas as coisas, é o que eu te peço, e ministro essa bênção na vida de cada um dos teus filhos, agora e para sempre, em nome de Jesus. Que o amor de Deus, a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Espírito Santo seja sobre a vida de cada um de vocês, agora e para sempre, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que Deus abençoe a todos e até o próximo vídeo, em nome de Jesus.